trouxe uma apresentação sobre direito e sustentabilidade no Brasil, à luz da segurança energética e alimentar. É um tema que eu tenho trabalhado nas pesquisas há algum tempo, com foco inclusive na área das cidades, mas aqui eu vou fazer uma abordagem um pouco mais ampla, no contexto do Brasil, para que os colegas da Espanha também possam fazer um comparativo e ter algumas informações relacionadas ao tema do Brasil. Vou partir de algumas premissas que eu queria esclarecer antes, porque eu vou trazer alguns dados relevantes, mais concretos e práticos, e antes de fazer uma avaliação desses dados é preciso a gente alinhar a partir de qual raciocínio, a partir de quais premissas, a partir de quais teses, já partindo desses pressupostos como válidos, para se chegar às conclusões que a gente pretende apresentar. E a primeira premissa é a inexorável relação entre direito e sustentabilidade. E aí, partindo do pressuposto do direito enquanto um sistema, um instrumento de ordenação das condutas humanas para permitir a convivência entre as pessoas em segurança jurídica, em paz social, sem conflitos, e diante desse cenário, a sustentabilidade sendo objeto do próprio direito, o direito regulando as relações humanas em favor de relações sustentáveis. E sustentável aí, dentro do contexto jurídico, muito se assemelha ao conceito técnico, né, de outras ciências de sustentabilidade, que seria aquele tripé considerado como a essência da sustentabilidade, que envolve meio ambiente, os ecossistemas, mas envolve a economia e social. A sustentabilidade não é algo que possa dissociar-se dessa conjuntura, desse tripé, desses três elementos. São soluções sustentáveis aquelas que permitem a convivência, a relação harmônica entre o econômico, o social e o ecológico. Então, a gente parte desse pressuposto. O direito é esse instrumento de pacificação e ordenação das relações humanas, com previsibilidade, com que a gente denomina de segurança jurídica, com estabilização dessas relações, e enquanto esse instrumento de ordenação das relações humanas, o direito se dirige aos comportamentos humanos para a sustentabilidade, e assim determina o direito que a sustentabilidade é aquela solução das relações que permitem a convivência harmônica entre desenvolvimento econômico, progresso social e manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, isso inclusive na própria letra da Constituição. E essa primeira premissa nos mostra que o meio ambiente ecologicamente equilibrado não é um meio ambiente ecologicamente não tocável, ele é explorável, mas também não é aquele que seja explorado de forma irracional, sem controle, sem limites. Então, é o que seja necessário para um progresso social e um desenvolvimento econômico. Essa é a noção técnica e jurídica incorporada pela Constituição brasileira, inclusive, de sustentabilidade. Então, partindo desse pressuposto do direito e da sustentabilidade, dessa relação de interdependência, o direito como instrumento de promoção da própria sustentabilidade, assegurar-se que as relações se deem na sociedade brasileira, no mundo também, mas na brasileira, fundamentada nesse pilar da sustentabilidade, a gente tem que compreender que a Constituição brasileira, ela é inovadora, ela é diferenciada, está inclusive entre aquelas que no mundo democrático tem um rol, um manancial de instrumentos de proteção da sustentabilidade. Inclusive, pela primeira vez no sistema jurídico brasileiro, a Constituição traz um capítulo dedicado ao meio ambiente. E, de forma plasmada em toda ela a Constituição, a todo momento trata do meio ambiente. Mas não só do meio ambiente, ela trata do social e do econômico, reforçando, inclusive, essa ideia de que sustentabilidade é mais do que meio ambiente, é a soma desses três vetores. E a gente, portanto,
com esses dois pressupostos da relação direito e sustentabilidade, de uma Constituição e de uma legislação brasileira que é avançada e talvez até mais conservadora e preservacionista do que de outros países e de outras democracias, que a gente tem que olhar a sustentabilidade do Brasil. A partir de uma Constituição avançada, a partir de um Estado democrático de direito, a partir da obrigação de convivência harmônica entre social, econômico e ecológico. E aí a gente identifica com esses dois pilares na prática que, ao contrário do que muito se diz, na sustentabilidade no Brasil, o gargalo está no social e no econômico, não está no ecológico. A sustentabilidade do Brasil, ela ao contrário de outros países do mundo, ela não depende de normas de mais proteção ao meio ambiente. Como a gente viu ontem aqui, a Patrícia trouxe um dado que eu não conhecia, mas, por exemplo, a gente não tem escassez de recursos naturais, ao contrário, a gente tem abundância, inclusive a própria água, e a gente, portanto, tem que olhar o Brasil sob o prisma de outros dois gargalos que, ao não serem materializados, ao não serem equilibrados, causam danos ao meio ambiente. Porque quando você não tem um social, um povo devidamente instruído, com acesso à renda, e um país com justiça econômica, com distribuição dessa renda, esse povo tende a fruir de forma irracional o sistema ecológico. E aí a balança da sustentabilidade fica desequilibrada. E aí a gente vai mostrar que é nesse contexto que o Brasil, precisando solucionar o gargalo social e econômico no plano da sustentabilidade e não o ambiental, como outros países, principalmente aqui na Europa, precisam hoje se dedicar à transição energética. O Brasil já fez a transição energética, não precisa fazer a transição porque ele já é energeticamente sustentável. 80% da matriz, agora esse ano com as cheias dos recursos, 88% da matriz energética do Brasil é de fontes renováveis, enquanto no mundo é o inverso. 10%, 15% é renovável e 85% de fontes não renováveis. Então, a gente tem que ver o Brasil como um garantidor da sustentabilidade energética, a partir das suas próprias vocações naturais e de fontes de matriz, e com relação à capacidade agrícola no mesmo plano. O que o Brasil tem a apresentar é inovação, tecnologia, baixa ocupação do território. O território brasileiro, o agro, ocupa, considerando as pastagens, apenas 20% do território, sem as pastagens para a agricultura em si, 10% do território brasileiro, quando a média mundial também é o inverso, 60%, a maior parte é ocupada para fins de produção, e o Brasil ainda tem uma vasta extensão não produzida, e 60% do território brasileiro ainda é de uma vegetação nativa. E poucos sabem também, mas o grande gargalo de proteção, de preservação no Brasil não é a Amazônia, mas são outros biomas, fundamentalmente a Mata Atlântica, porque é um bioma que fica no litoral do Brasil. O Brasil, historicamente, se desenvolveu a partir do litoral, com as grandes navegações, a partir das grandes navegações, e ali sempre, depois dos 500 anos de descobrimento, foram desenvolvidas as principais capitais, os principais destinos turísticos, econômicos, enfim, e por isso a Mata Atlântica acabou sendo o bioma mais vulnerável, ao contrário do que muitas vezes se passa ao mundo de que a Amazônia estaria em risco. A Amazônia tem 82% de sua área intocada, como veio ao mundo, como ela foi colocada para nós, para a sociedade brasileira e para o mundo. Diante dessas premissas, Estado Democrático de Direito, Constituição avançada do ponto de vista da sustentabilidade e da proteção ambientalmente equilibrada em sentido mais estrito, do sentido ecológico. De um país que tem vantagens de sustentabilidade no plano, portanto, do ecológico, mas desvantagens sociais e econômicas, e de um contexto de agronegócio que produz com sustentabilidade e energia de fontes renováveis, é que a gente extrai, dentro dessa análise jurídico e técnica de sustentabilidade, vantagens do Brasil. O Brasil tem 60% de vegetação nativa, tem duas formas de proteção que poucos países
detém com relação a quem é titular de área de propriedade privada, que é a chamada reserva legal. 20% de qualquer propriedade rural, ela obrigatoriamente tem que ficar sem produzir. Tem que ser uma reserva, como o próprio nome diz, legal, para fins ecológicos, e o seu titular não recebe qualquer contrapartida financeira do poder público para tanto. Talvez receba se ele fizer alguma engenharia de pagamentos por serviços ambientais e investir nisso, mas não por ceder 20% de sua propriedade, o que em alguns países, inclusive, é impensável a uma contrapartida dessa ordem em favor da coletividade sem a devida remuneração do seu proprietário. Mas além da reserva legal, 20% de toda a propriedade rural, no mínimo, porque chega a 80% a depender da região do país. Além disso, há as chamadas áreas de preservação permanente, que, por sua vez, é apenas uma das categorias que podem também incidir de forma cumulativa na propriedade, como o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Então, imaginem vocês que você tem uma propriedade rural em que ela obrigatoriamente tem que ter 20% de área protegida, preservada, intocada. Por outro lado, ela pode avançar para além dos 20%, então ela pode ter uma área de preservação permanente que exceda esses 20%. Se for margem de rio, por exemplo, você não pode produzir na margem do rio, ou se for um topo de morro. Então você pode chegar aí 50% da sua propriedade não tocada. E você pode estar dentro de uma zona de amortecimento, de uma unidade de conservação, de um parque, de uma floresta nacional, e também ter restrição que pode chegar até 70% de sua propriedade e você não recebe uma contrapartida, e o Brasil ainda assim consegue produzir alimentos e gerar energia para além do necessário para o próprio país, mas como garantidor, por exemplo, de soja e milho para diversos países e de energia com autossuficiência e capacidade de armazenamento e de exportação também, principalmente no que se refere às matrizes não renováveis, petróleo e gás. O Brasil tem um acervo, um arsenal depositado desses dois recursos energéticos fundamentais para o desenvolvimento social e econômico que ainda se precisa perfazer no Brasil e não, que é o que nós sustentamos, não focar na questão ambiental, pois estamos atendendo esse ponto ecológico do tripé econômico, social e ecológico da sustentabilidade em boa medida. Nós temos, além disso, bioinsumos, então uma série de insumos agrícolas e para energia que são bioproduzidos. Há, por exemplo, a forma de adubagem pela agricultura ou mesmo, até mesmo de uso de defensivos de caráter biossustentável, com a inovação, inclusive, nesse sentido. E na parte de óleo e gás, a gente tem os biocombustíveis. Então, a gente tem, além do óleo e gás, a gente tem, por exemplo, o álcool, que é um combustível que concorre com o petróleo, que pode alimentar os carros e que é mais sustentável do que o carro elétrico em grande parte do planeta. Por quê? Porque o álcool é renovável, é um biocombustível a partir da cana-de-açúcar e os carros o utilizam com menos emissões de gás. Enquanto o carro elétrico, muitas vezes, por exemplo, em países como a China, que tem 80% de sua matriz não renovável e com uso bastante ostensivo de carvão vegetal, você usa um carro elétrico, mas cuja fonte para abastecer aquela energia não é renovável. Então, não necessariamente o carro ser elétrico é sinônimo de sustentabilidade quando se comparado, por exemplo, ao biocombustível do Brasil de um carro não elétrico, não híbrido. Então, o Brasil ainda tem esse tipo de vantagem também no que se refere à segurança alimentar e energética. Nós temos no Brasil a possibilidade de fixação de nitrogênio nas plantações, rotação de culturas, dada inclusive a grande extensão de terra, com pousio, com paradas de produção, para que a terra possa se regenerar, se requalificar com as qualidades que ela precisa para uma boa produção. A gente tem baixa ocupação de terra, que eu já mencionei. Nossa matriz elétrica também já mencionei, 90%, está chegando a 90% de energia renovável. A matriz energética, que é o que a gente consome, é 45%, porque ainda se consome bastante óleo e gás, porque inclusive é da natureza, da essência da vida, para cozinhar, enfim, para fazer alguma série de atividades, é necessário um consumo de óleo e gás. Nós temos essas qualidades alicerçadas, mais uma vez, por um Estado de Direito
que é democrático e que tem uma Constituição que está em pleno vigor. Aí um dado comparativo, apenas para confirmar a tese aqui apresentada, enquanto o Brasil utiliza, na sua matriz energética no mundo, ela é predominantemente carvão, mineral e petróleo, no Brasil essa equação ela agrega outras formas e outras fontes. Apenas 35% de carvão e petróleo, o resto do mundo é o inverso, 70% são essas matrizes e as demais 30% apenas não renováveis e outras fontes. Quando se fala em matriz energética, mais ainda, porque a do Brasil é 61% fonte hidráulica, que é uma energia limpa, renovável e que, apesar de não garantir a segurança energética plena, por conta das secas, que muitas vezes fazem com que o sistema precise acionar termoelétrica e outras formas de produção de energia, ela vem ao longo das últimas décadas cada vez mais participando do nosso fundamento energético de base de fornecimento de energia. O consumo do Brasil também, quando se apresenta majoritariamente de energias renováveis, o Brasil 84% do consumo de energia e de eletricidade é renovável, o mundo 28%. Na agricultura também os índices, quando se compara, a gente verifica que, por exemplo, o chamado efeito Popola floresta, o Brasil está à frente da Índia e da Argentina e não se compara com os Estados Unidos, que é um grande player que concorre com o Brasil no setor do agronegócio. Enquanto os Estados Unidos emitiu 1/4 dos gases de efeito estufa para o mundo, o Brasil está entre os que no último século não está no rol dos 10 maiores emissores. A China, a Rússia, a Índia, a Ucrânia, a Polônia, África do Sul, México, Irã e Coreia do Sul estão à frente do Brasil. Então a gente tem, isso quer dizer que a gente tem uma margem de uso e exploração dessas fontes que são necessárias para a verdadeira transição que o Brasil precisa, que é uma transição de desenvolvimento das pessoas e da sua economia. Aí a gente vê um gráfico que mostra o Brasil muito abaixo ou muito acima dos valores acumulados pelas não emissões que ele gera, que ainda, apesar do protocolo de Kyoto, não foi objeto da devida remuneração do mundo para o Brasil. E aí a gente agora, por sua vez, traz um índice que dentro do tripé, que a gente mostra sustentabilidade energética, agrária, a carência e o problema nesse tripé. Não é ambiental, não é ecológico, ele é social e econômico. São 14 milhões de desempregados, esse índice melhorou, agora o último censo, o IBGE, os últimos números estão mostrando 12,9 bilhões, houve um acréscimo do emprego nos últimos 12 meses. 40 milhões de miseráveis, ou seja, estão abaixo da linha de pobreza. Nós temos 10 milhões de pessoas em insegurança alimentar que não conseguem fazer as 3 refeições mínimas por dia recomendadas pela OMS. E nós temos 63 milhões de pessoas com um problema econômico, estão inadimplentes, estão devendo e não podem gerar a capacidade do mercado de gerar novos negócios, novos empreendimentos, porque com a inadimplência você gera uma impossibilidade de desenvolvimento econômico. Então, isso tudo, esses números demonstram que a agenda do Brasil tem que ser diferente da agenda de mudança do clima nacional. A gente precisa de uma agenda própria, específica para as peculiaridades do Brasil, trazendo dentro do direito brasileiro e do conceito mundial e jurídico interno também de sustentabilidade, um foco mais para o econômico, para o social. A agenda do clima, os países, as empresas estão assumindo compromissos com a neutralidade. O Brasil é um país neutro já em emissão de carbono comparado com outros países. Expansão de energia renovável, nós já fizemos essa expansão, nós temos 80%, no mínimo, já chegou a 90% no ano passado. Novos produtos de baixo carbono, nós temos o álcool, o biodiesel, enfim, a gente também está nessa agenda à frente. O CO2 como uma nova commodity, a gente pode ser beneficiário disso, uma vez que o Brasil tem sequestro e estoque de carbono e tem sequestrado também.
A eletrificação das frotas de veículos não necessariamente se aplica ao Brasil, porque o álcool é um produto que gera muito mais emprego e renda do que o uso de energia elétrica já à disposição do Brasil, mas talvez este não seja bom, talvez ampliar a indústria do biocombustível, do biodiesel e do álcool. O fim dos subsídios a combustível fóssil, o Brasil não dá subsídios, ao contrário, ele tem estocado combustível fóssil, tem gás sendo reinjetado no Brasil. Uma riqueza como essa que tirou milhões de pessoas da miséria no mundo todo, no Brasil, é devolvido para o solo e o subsolo. Bancos centrais e setores, por exemplo, passando a medir o risco climático, eu acho que eles deveriam não só medir o risco climático, como incentivar investimento no Brasil, já que nós não temos nós não somos causas do risco climático mundial, ao contrário do que muitos brasileiros, inclusive, pensam que mas nós somos um risco social e econômico, na verdade, não ambiental. E, enfim, a questão da taxação. E aí a gente, nada melhor do que, além de números, trazer algumas imagens que atestam o que nós estamos dizendo. As pessoas vivem em palafitas no Brasil, em pleno século XXI. Palafitas são essas casas feitas de pau a pique e papelão, que qualquer vento, chuva mais árida, são crianças que vivem nessa condição. Isso é inimaginável nos Estados Unidos ou na Europa, na União Europeia, pessoas vivendo com essa condição de um país rico em recursos minerais, ambientais, como o Brasil, ter esse tipo de condição de vida. Aí uma foto que é recorrente também, nós temos 3.000 lixões, não são aterros sanitários. A gente tinha 3.600 até 2022, 2019. De 2019 a 2022, a 2023 foram encerrados 600, né? Tem 3.000 situações como essas que são lixos que são descartados de qualquer modo, sem qualquer controle, sem qualquer forma de reciclagem, preservação, acondicionamento, e que permite, inclusive, as pessoas a viver literalmente no lixo, dentro dele, e do lixo, não no sentido positivo, que é da reciclagem, porque o lixo pode gerar energia e novos produtos. Não é isso. Eles comem o lixo para sobreviver, estão em situação de miséria. Aqui mais uma situação, o problema a mudança climática que causou a tragédia no Rio Grande do Sul. Talvez as mudanças climáticas elas são sazonais e existem na história da humanidade. Já existiu a era glacial do gelo, já existiu o calor extremo, o mundo vai se adaptando e os seres humanos também a isso. O que nós precisamos é de investimento em infraestrutura, porque se você tiver uma tempestade atingindo moradias com essa condição, em topo de morro e na iminência de desabar a qualquer momento, é claro que toda a tragédia, não precisa ser uma mudança climática brusca, mas qualquer chuva mais acentuada pode levar essas pessoas à morte. E aqui é o contraponto. Ambientalmente, o que nós temos, uma das maiores ativos florestais do planeta, intocado. E enquanto isso, as pessoas vivem em condição de miséria. Será que realmente o Brasil é um país que tem problemas ecológicos ou econômicos e sociais? Para mim, a resposta e os números, os dados e a determinação constitucional de erradicação da pobreza, distribuição de renda e justiça social impõe uma guinada, uma mudança de paradigma nessa análise do Brasil, interna e externamente, porque o que nós precisamos nesse tripé da sustentabilidade é potencializar nossos usos sociais e econômicos. E aí a transição que o Brasil precisa é a transição que confirme o setor energético brasileiro como segurança, vetor de segurança interna e internacional, garante a segurança alimentar e garante a segurança energética do mundo, inclusive. Ele é o 12º maior emissor global, até pela sua extensão territorial de carbono, mas pode se tornar o primeiro a ser neutro por essas características, e é preciso incentivos econômicos, contrapartidas financeiras para tirar o nosso povo da pobreza. E, portanto, precisamos de uma transição não energética, não ecológica, mas sim socioeconômica, com geração de emprego, distribuição de renda, moradia de qualidade, saneamento básico, água potável, infraestrutura e exploração de gás e petróleo. Então, para concluir, para ser sustentável, o Brasil precisa focar no desenvolvimento humano. O Brasil é prestador de serviço ambiental para o brasileiro e para o mundo. O Brasil é fonte de segurança energética alimentar e hídrica. O Brasil presta serviços ambientais e não tem a devida contrapartida do mundo. O desequilíbrio da sustentabilidade no Brasil pode causar insegurança alimentar, energética e hídrica no planeta.
porque essa população que vive nessa condição de vulnerabilidade vai, de algum modo, ir ao encontro dos ecossistemas para sobreviver, e isso pode desestabilizar ainda mais a situação do Brasil hoje, não por conta das mudanças climáticas, mas pela ação humana de necessitados de melhoria de qualidade de vida. É isso que eu teria para trazer para vocês. Aqui tem um currículo resumido e minha gratidão pela oportunidade de estar aqui junto a vocês nessa jornada. Espero que seja a primeira de muitas e eu fico à disposição.